Sempre eu tenho dito que o Brasil é um paraíso para os bandidos. Por que eu falo isso? Com todo o respeito que eu tenho pelas autoridades, eu tenho, mas o Brasil é um paraíso para os bandidos. Você vê se eu estou errado. É só você ver. Aqui nesse vídeo você vai ver. Um bandido vai na audiência de custódia. Ele foi o bandido, chegou lá. A meu ver, a minha opinião, ele humilhou a justiça, o Estado brasileiro. Ele falou que odiava os Estados. Se precisa meter bala nas autoridades, mentia. Bala em todo mundo. O que a justiça fez lá? Primeiro estava frio, cobriu o cara com um paletó quentinho, para o bandido ficar confortável. Sentou ele numa cadeira boa, vê se não é tratamento 5 estrelas. A justiça fez o quê? Mandou servir cafezinho para ele. O bandido revoltado, pulando, cafezinho, bandido. Os grandes bandidos no Brasil são 5 refeições para ele. Que a maioria do povo brasileiro não tem essas regalias. Mas nesse governo aqui, o tratamento dos bandidos é assim. Essa é a verdade. Você pode não gostar dos meus vídeos. Pode não gostar do que eu estou falando. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou mentir? Eu tenho que ser sincero. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu só mostro os fatos que estão acontecendo no mundo. E o cidadão brasileiro vai no SUS, não tem um remédio para ele tomar. Mas os grandes bandidos no Brasil, deixa um like, um comentário no vídeo, que vai ajudar muito. E eu já fico assim, ó, extremamente agradecido pela sua vida. Vamos em frente. Quando vai ser transferido ele, é exército, é avião da FAB, é uma parada tremenda para ele não correr risco nenhum, ver as temperaturas, tudo certinho, para o cara não pegar nem gripe. É visita íntima, tratamento grande, os grandes bandidão, quando eles querem sair, muita justiça solta os caras, que nem André do Rap, solta o cara, o Supremo soltou, depois falou que foi engano, mas o bandido já estava longe. Eu tô falando dos santos, pessoal do Supremo, os ministros tudo santo. Então, todos são os donos da justiça do mundo, os que a gente deve se espelhar nessas pessoas, porque segundo eles, é as autoridades que nós temos no Brasil. Aí quando cobre um bandido desse, que ele esculamba as autoridades e traz cafezinho pro cara, lá na audiência, cafezinho, cobra o cara com um paletó de lã pra ele não sentir frio. No Brasil, já se tornou algo comum. A polícia prende e o judiciário solta. Aqui, os direitos humanos foram criados para defender bandidos e as verdadeiras vítimas são abandonadas à própria sorte. Criminosos perigosos têm o direito a audiências de custódia para saber se não foram maltratados pela polícia. Recebem cafezinho, ar-condicionado e até mesmo o casaco do assistente do juiz se for necessário. E mesmo com fichas corridas com dezenas de passagens, acabam voltando às ruas mais rápido do que foram capturados. O judiciário brasileiro, aparelhado pela esquerda, deixou de defender os direitos do cidadão trabalhador e passou a defender as pobres vítimas da sociedade. Com isso, acabaram criando um verdadeiro monstro que nem eles mais conseguem domar. Com a certeza da impunidade, penas curtas em penitenciárias onde sabem que terão todo tipo de privilégio, o resultado são marginais cada vez mais empoderados. Como esse caso aqui do vídeo. Assista comigo e me conta aí nos comentários qual a sua opinião. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: aqui nós é a número 1 contra o sistema, certo? Quantas vezes for preciso eu ir para biqueira, eu vou ficar na biqueira, certo? Porque eu sou inimigo número 1 de vocês, certo? E aqui vocês não intimidam nós não, que aqui é o crime, xará. Certo? A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Que vocês não intimidam nós. Eu sou inimigo número 1 de vocês. Certo? E quantas vezes for preciso eu ir pra biqueira, eu vou pra biqueira. Eu vou morrer nessa. Entendeu? Então não adianta vocês pensar que intimida nós e que vocês não intimidam nós em nada. Bruno, tá sendo gravada a audiência? Sim, senhora. Certo. Eu tô entendendo isso como uma ameaça. Certo. Tanto ao Poder Judiciário, contra o Ministério Público e a Defensoria Pública. Certo. Então eu vou desde já determinar o encaminhamento dessa audiência para tomada de providência em relação ao senhor. Tranquilo, vocês não me intimidam em nada, certo? Anota uma coisa. Eu sou inimigo número 1 do Estado, certo? Assim eu nasci, assim eu vou morrer. E devido aos disparos contra o parceiro lá no Novo Horizonte lá, foi eu também, certo? Quantas vezes que for preciso eu botar minha cara e dar disparo pro lado de todo mundo e nós vai colocar a cara e vai dar disparo, certo? Que aqui é o número 1 do Estado. Vocês não intimidam em nada, em nada.
Eu tiro minha cota aqui, poucas ideias. E quantas vezes que for preciso eu mandar meus meninos ir lá pregar as pro lado dele, eu vou mandar. Quantas vezes for preciso eu mesmo ir lá e pregar o dedo pro lado dele, eu vou pregar o dedo. Você entendeu? Vocês não me intimidam em nada. Me intimidam em nada. Eu sou inimigo contra o Estado, você entendeu? O Estado tem tudo que se fuder. A verdade é essa. A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é isso aí. Pode crer, chefe? Finalizado então a audiência. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde pra vocês também. O cara tá sendo o quê? Botando uma capa nele de honra, de glória. Ele é glorificado nesse governo. Outra coisa, a ministra Carmen Lúcia essa semana, das censuras das redes aí, que agora a esquerda, você tá ligado, onde mesmo o Supremo diz que são admiradores da Rússia, da China, da Coreia do Norte. Nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? São admiradores deles, dos sistemas comunistas, das ditaduras. O Supremo, a ministra Carmen Lúcia, a dar o voto dela, chamou os brasileiros, diz nas redes sociais, chamou assim, ó, 213 milhões de tiranos, disse a ministra. De tiranos, de pequenos tiranos soberanos, a ministra falou. Chamou o quê? Os brasileiros de tiranos. Olha isso. Alguém precisa avisar lá no Supremo que o Supremo Tribunal Federal, os ministros, com todo respeito, é empregado do povo. É empregado do povo. Eles não sabem disso. Nesse governo, as ditaduras no mundo, as mentiras, exclamação, são as mais esfarrapadas. A ministra chama o quê? Chama os brasileiros de tiranos. Eu me sinto humilhado, ministra. Eu me sinto, sabe? A senhora acabou comigo e 213 milhões de brasileiros. A senhora é empregada do povo, ministra. Vocês esqueceram que são empregados do povo. Mas nesse governo a bagunça é grande. Vocês podem falar isso. Porque se fosse um Brasil que tivesse vergonha na cara, um Congresso e Senado, segunda-feira o impeachment da senhora estava na mesa. Mas o que acontece no Brasil, que os caras estão lá comendo a comida de Lula. Agora eu fico aqui imaginando eu como um cidadão. Tá Lula sentado na mesa, os ministros, a senhora, eu fico imaginando como se reúnem os ministros do Supremo. Aí tá Hugo Mota, tá todo, o Colombre, tá a turma toda. Tá os lacradores, tá tudo. Aí tá o Frei Chico sentado na mesa também, mais vocês, comendo a comidinha lá do Lula, que a Janja fez a sopinha lá das autoridades, vocês comendo no final de semana, comidas com nosso dinheiro, tudo juntinho na mesa, comendo as comidinhas, coisa boa, dinheiro do povo brasileiro. Aí diz que tem 213 milhões de tiranos. É assim o tratamento desse governo para o povo. Será? O governo dos Estados Unidos falou que o Brasil merecia coisa melhor. Eu fico imaginando, será que o pessoal tá tão feliz com esse governo mesmo? Só Deus na causa. Ainda bem que eu não votei nessas coisas, eu não apoio isso não, graças a Deus. Deus me livre. Prefiro morrer do que votar numas coisas dessas. As finanças do Brasil, né? Essa briga do IOF, o Congresso derrubou isso aí, mas o Senado, porque eles querem mais dinheiro, emendas parlamentares. Os deputados vivem disso. Deputado do Brasil presta mais para nada. O governo judicializou para decidir na justiça. Quem é o relator? É Gilmar Mendes. O que vocês acham que ele vai fazer? Para aprovar aumento de gasto no Brasil. É difícil não ser aprovado. O governo está precisando para gastar para as companheiradas, para bagunça, para pagar o dinheiro dos aposentados. Está precisando. O Brasil afundando em dívida. O povo brasileiro não se acorda. Mas é a realidade. Por falta de aviso, ninguém avisou. Avisou sim. Tá cheio de vídeo na internet, as pessoas denunciando o governo que gasta demais. Quando vão viajar, é aquela turma, aquela mundiça, é gente demais nos aviões, viajando para fora, gastando. Para eles gastar é uma maravilha. Dividir emendas parlamentares, pagar coisas erradas, ter gasto, não tem zelo, gastam-se tudo, é a bagunça. Agora faltando dinheiro, o Brasil se afundando, quer aumentar o IOF, que isso aí vai aumentar seu leite, seu pão, seu açúcar, tal, enfim. Não só basta isso,
essa semana, aconteceu essa semana, o Congresso e o Senado aumentaram, fizeram questão, que eles mesmo desceram das mesas e foram pedir voto. Aumentaram de 503 deputados, que pouco está servindo no Brasil, os deputados não sei para gastar emendas parlamentares, aumentaram de 513 para 531, aumentando o gasto. O governo só aumenta o gasto e aumentando os impostos no Brasil. E se entrando na guerra, por outro lado, entrando na guerra, que eu vou abordar nesse vídeo também. Esse é o governo que nós temos, essa é a verdade, a justiça, essa é Carmeluça, esse é o Supremo, esse é os ministros, que são fãs dos ditadores, são admiradores, fanáticos da China, nesse é o regime. Outra coisa que eu vou abordar também é essa guerra do Irã com os Estados Unidos, com Israel. O supremo líder ditador do Irã disse que deu um tapa na cara da América, ou seja, dos Estados Unidos. Existe uma guerra de narrativas. Tem muitos vídeos dizendo e mostrando aí que na véspera dos bombardeios americanos bombardear as bases do Irã, eles foram com um monte de caminhão na véspera e tiraram o urânio. E sobre esse urânio tem muito assunto. Diz que o Brasil está envolvido, dizem que forneceu bastante urânio para o Irã. Inclusive teve uns apagão no Brasil e os navios grandes do Irã aqui no Brasil vieram buscar o quê? Muita gente falou que foi o urânio, que do apagão eles pegaram o urânio aí, apagaram as câmeras, tudo, e esse urânio se sumiu no Brasil. E o urânio que explodiram lá, as bases do Irã, disse que não tinha mais urânio lá não. Os Estados Unidos, quando bombardeou, não tinha, ele tinha esvaziado, com os caminhões esvaziaram tudo. Tem muita guerra de narrativa. Outra coisa, o Supremo, Flávio Dino disse essa frase: o Supremo não interfere nas atribuições do Congresso. Acredito você que não interfere. Se é o STF hoje que está praticamente dando as cartas em tudo, se mete em tudo, tudo se vai para a justiça e os amigos dos amigos e os leva todas as vantagens possíveis no Brasil. Essa que a gente vê. Outra coisa também, voltando a falar da guerra, falaram que a guerra acabou, balela, estão enganando o povo. A Rússia já correu na Coreia do Norte fazendo acordo lá com o ditador da Coreia do Norte. Diz que veio 400 mil homens da Coreia para lutar contra a Ucrânia. Isso aí é inflamando o quê? Contra os Estados Unidos. Então a Rússia está buscando gente, vendendo coisas para a Coreia do Norte, comprando coisas e vendendo coisas de guerra. Armamento, gente e tudo, soldados e etc e tal. Deixe seu comentário, ver se não é. Se o Brasil não é um paraíso para os grandes bandidos. Celeira é um paraíso, o cara tem 5 refeições por dia. Só me alimento de 3 refeições. O bandidão, se for um bandido grande no Brasil, tem direito a 5. Tratamento 5 estrelas. Bandido aqui no Brasil é honrado, com todas as honras e méritos. São abandonadas à própria sorte. Criminosos perigosos têm o direito a audiências de custódia para saber se não foram maltratados pela polícia. Recebem cafezinho, ar-condicionado e até mesmo o casaco do assistente do juiz se for necessário.